Quando eu acordei, eu me via do outro lado, já dentro de uma ambulância. Dentro de uma ambulância eu me acordei e eu olhava para o lado, via os médicos que estavam na ambulância, já do outro lado, já em coma, né? E aí eu não podia falar nada, só estava deitado, eles estavam cuidando de mim. E quando eu seguia um caminho, eles pararam no meio do caminho e disseram que não dava para seguir viagem, porque a ambulância começou a ser atacada por vários tiros e estava tendo uma guerra no caos na cidade, aqui na cidade. E eu tentava procurar alguma coisa para me informar, tentava procurar algo tipo como uma hora, como uma data, alguma coisa para me informar, tipo, que horas são, que data é hoje. E eu não podia sair da cama, porque os médicos estavam cuidando. E eu lembro que o meu irmão estava na frente da ambulância, no banco da frente. E um dos tiros que pegava atingia o braço do motorista. Só que a ambulância, ela era forte pelos lados. Um dos médicos falava para mim que não precisava me preocupar, eles iam me tirar da insegurança. E aí, quando eu desci da ambulância, eu entrei, quando eu olhava um ambiente por fora da ambulância, é como se eu visse a cidade toda destruída. Eu vi a cidade toda destruída. E eu entrei num lugar, um portão preto muito grande, onde ali eu ia ficar por algumas semanas. Me encontrei com uma mulher que era comandante ali, general daquele exército que eu ia entrar. A partir daquele momento eles me levaram para a enfermaria de lá, me deram os primeiros socorros, ali eu melhorei um pouquinho. E ali ela falou comigo: olha, você está numa guerra. Você está numa guerra e nós vamos te preparar para essa guerra. Você tem que lutar. Então eu comecei ali os preparamentos, eles começaram a me ensinar algumas coisas. E fizemos a primeira missão, onde foi resgatar algumas almas que estavam presas por alguns inimigos. E ali, irmãos, eu fui mesmo cansado, com falta de água, aquela asfixia da água. E ali eu fiquei nessa guerra por uns 3 meses, vamos dizer assim, uns 3 meses, contando o tempo daqui. Eu disse, irmãos, que eu fiquei 13 dias em coma, 13 dias em coma. Mas o tempo que eu fiquei lá, contando com o tempo daqui, mas eu assemelho como se fosse uma vida toda. De 1 ano a 70 anos. Agora imagine viver esse tempo todinho lá do outro lado, vivendo coisas que eu nunca vi e que eu nunca fiz, e que esse processo todo eu não sabia o que seria de mim, o que aconteceria comigo. E aí, depois dessa guerra, na terceira última missão que eu fiz, o meu irmão estava lá nessa guerra comigo. Eu via ele nessa guerra. E essa guerra chegou um momento que a mulher falou assim para mim, a general: você tem que conseguir avançar nessa guerra, porque se você morrer, a guerra acaba, a gente perde. Então você não pode morrer. Então eles faziam de tudo para ficar ao redor de mim, me protegendo, os soldados. E a gente ia, mas eu ia com muita fraqueza, eu ia quase caindo. E na última missão eu lembro que eu caí no chão da asfixia da asma e eles me levantaram por uma corda por cima de um muro, onde alguns médicos estavam me esperando dentro de uma ambulância. Quando eu passei dessa etapa, os 3 médicos me receberam dentro da ambulância. Esses 3 médicos já eram diferentes daqueles outros. Esses 3 médicos agora, eles se vestiam todos de branco. Eu não vi o rosto deles, era claro e brilhava. E a partir desse momento é que entra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para cuidar de mim. Glória a Deus.
Eles não se identificaram no começo, mas eu sabia que era eles, mas não no primeiro momento, mas lá pro meio da caminhada. Mas no final eles se revelaram, mas eu vou chegar lá. A partir daquele momento eles chegaram para cuidar e eles falaram comigo: você está conosco agora, a gente está cuidando de ti e não vamos deixar que nada aconteça contigo, só você ficar com a gente. Glória a Deus. E aí eles me levaram para ter um descanso, um lugar onde eu chamo de cidade das crianças. Essa cidade, quando eu chego lá, era muito bonita, onde só havia crianças e cachorros brincando nas ruas. Era uma cidade muito bonita. Ali eu tive paz por alguns dias. Eu não posso descrever assim muito com palavras como era aquele lugar, porque era muito bonito. Aquele lugar era um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, de felicidade. E eu perguntei para a médica, porque eram 2 médicos e uma médica, eram 2 homens e uma mulher. E aí então eu perguntei para ela assim, porque ela ficava mais próxima de mim: vocês cuidam dessas crianças todas? Nós cuidamos de todas elas. Aqui elas não sabem o que é tristeza nem dor. Tudo isso que você está passando, elas não sabem o que é isso. Então, se você puder não contar para elas, seria bom. Então, ali eu fiquei descansando e a partir do momento que eu ia, eles fizeram um banquete para mim, numa casa. E ali eu fiquei por alguns dias e acabei esquecendo de toda aquela dor que eu estava sentindo, daquela guerra que eu tinha passado. E acabei esquecendo, e aos poucos dias que eu fiquei, na minha mente já ia embora todo aquele sofrimento, toda aquela dor que eu já sentia. E eu lembro que uma criança, aproximadamente de 7 anos de idade, chegou perto de mim e me perguntou: você vai morar aqui com a gente? Aí eu disse: eu não sei. Eu não sei se vou ficar aqui ou se vou para outro lugar. Então ela falou: se você ficar aqui com a gente, eu vou te mostrar os meus brinquedos para você brincar comigo. E você pode morar lá em casa também, junto com a gente. Ela toda feliz falando isso. E eu senti uma paz muito grande naquele lugar. E saindo para a rua, já na tardinha, porque o dia era diferente naquele lugar. Era uma tarde mais bonita, era um dia mais bonito. Os céus tinham estrelas diferentes, de várias e várias cores. E ao entardecer daquela tardezinha lá, as calçadas das ruas começavam a brilhar de cores diferentes. De vermelho, de verde, amarelo, de azul, de todos os tipos de cores. E aquela cidade ela se transformava para um lugar mais lindo ainda. E ali eu conheci algumas coisas. E a médica falou assim para mim: está chegando a hora de você seguir caminho, você ainda tem muito para ver. Então, teve um momento que eu caí de joelho no chão e a asfixia voltou da asma. E ali eles me colocaram dentro da ambulância e eu segui viagem. Segui viagem e no meio desse caminho eu passei por outra guerra, a Segunda Guerra, onde essa Segunda Guerra foi pior do que a primeira. Essa guerra que eu passei, aproximadamente, não sei quantos anos eu passei por ela, mas não foi 15 dias, foram anos e anos dentro dela. Eu não sei exatamente como contar, porque ela não tinha tempo, ela não tinha celular, não existia essas coisas aqui. Apenas eles me levaram e me colocaram num barco que parecia muito com uma rabeta, né, aquelas canoas compridas. E aí eles me colocaram e estava tendo uma forte tempestade. Uma tempestade muito forte, onde caía chuvas e trovejava e ventava muito forte. E já nessa segunda asfixia que eu caí, eu já não sentia mais praticamente o meu corpo. Então eu ficava deitado no meio da rabeta, aquela canoa grande. Eu ficava deitado e a única parte do meu corpo que eu conseguia movimentar era a minha cabeça, meu pescoço aqui. E essa parte de cima, mas a parte de baixo eu já não conseguia mais, de tão cansado que eu estava.
E aí teve esse momento que eu passei por essa Segunda Guerra. No momento que eu estava num barco, eu olhava assim, só estendia a minha cabeça assim para o lado e via alguns inimigos que pareciam ser sombras me perseguindo e atiravam coisas que eu nunca vi na minha direção, mas nada pegava, porque os 3 médicos estavam comigo no barco. Eles estavam comigo no barco, eles estavam cuidando de mim. A gente estava seguindo como se fosse um local muito destruído, onde na água tinha vários aqueles tipos de árvores quebradas. Sabe quando fica uma enchente e fica todo sujo, aquele local? Estava mais ou menos assim. E tinha casas de madeiras que estavam flutuando, destruídas por esse lugar. E a gente passava por elas e eu via muitas pessoas naquele lugar se afogando e morrendo. Então eu passei por tudo aquilo e eu ficava girando ao redor daquele lugar. Eu ficava girando de casa em casa, ficava girando dessa forma aqui no barco. Eu ia e fazia isso, com a chuva forte caindo, os relâmpagos, a ventania, e eu na asfixia quase morrendo. Mesmo lá do outro lado eu estava sentindo tudo que o meu corpo estava sentindo aqui. E nesse momento que eu passei por isso, eu falei com Deus na minha mente, falei: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando? Isso parece durar uma eternidade. Até quando eu vou aguentar isso? E ao decorrer desse tempo que eu fiquei lá, eu lembro que a gente chegou num localzinho mais aberto, onde o rio ele se expandia assim. E aí, quando a gente chegou nesse local mais aberto, os inimigos eles saíam de perto. Quando eles saíram de perto, os tiros que eles estavam tentando para me atingir, as coisas que eles lançavam para me atingir, param um pouquinho. E aí a gente ficou só no aberto, na reta. Aí quando eu olho para o lado do barco, só vendo o pescoço, eu vi uma cobra surgindo debaixo da água. Essa cobra, acho que ela tinha aproximadamente uns 15 metros de comprimento. 15 metros de comprimento. Isso parece loucura, né? Mas eu conto tudo que eu vi e vivi lá do outro lado. E essa cobra tinha mais ou menos 15 metros, ela era bem grossa assim, e ela não rastejava como outras cobras, ou nadava, que era assim, as cobras normais assim, ela fazia como uma espiral, e ia dessa forma, para frente. E ela ia para frente, apareceu e empurrava a canoa que a gente estava e para tentar me derrubar. Ficamos nessa luta ali mais ou menos, ela tentando e não conseguia. Mais ou menos em 1 hora de tempo aqui, ela tentava e não conseguia. Chegou um momento que ela parou e ficou só nadando do lado da bandeira, do lado da canoa. E nesse momento ela, por uma coisa que eu não esperava, era dela ter ali parado para falar comigo. Então, uma coisa que eu não, tipo assim, não tem como, sabe? Para mim era, o que está acontecendo, nunca vi essas coisas, né? Então a gente fica confuso com isso. E aí ela parou e falou comigo, porque eu ouvi a voz saindo dela. Eu ouvi a voz saindo dela, e ela falou comigo dessa forma: por que tu não desiste logo? Tu já está morto. Se joga nessa canoa. Não vai conseguir chegar do outro lado. Não foi Deus que te prometeu que tu nunca passaria por isso de novo, por essa doença de novo? Não foi Ele que te prometeu? E olha onde você está agora. Está morto. Você já está morto. Você não vai sair daqui. Você joga no fundo desse rio e morre logo.
Naquele momento, irmãos, já cansado, muito cansado, a minha respiração estava muito fraca. Eu não respirava como uma pessoa que fica na pneumonia assim. Eu respirava assim, eu respirava muito rápido, ficava no meio da tempestade, eu ficava dessa forma. Então estava muito, aquilo me agoniando, chegou a fazer assim no meu corpo e aquela agonia toda no meio daquela guerra. E essa cobra falou isso para mim, eu parei. Aquelas palavras que ela falou me atingiu bem aqui. E naquele momento eu chorei e disse para mim mesmo que não iria conseguir. E aí, deixa eu só ajeitar esse pedestal. Esse momento que ela falou para mim, na minha mente, eu fiz uma oração para Deus. Eu fiz uma oração para Deus e eu gosto de cantar. Sou músico, né? Assim como meu pai, muitas das vezes eu gosto de orar cantando para Deus, né? Eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais. E nesse momento eu falei para Deus, eu não tenho mais palavras. E com o último fôlego que eu tinha, eu quero te louvar a última vez. Mas eu não consigo por causa da minha respiração. Eu não consigo abrir a boca. Senhor, me dê esse último fôlego. Então, irmãos, eu me inclinei no meu peito, fiz uma força muito grande para me inclinar o meu peito, para conseguir me levantar, tentar sentar um pouquinho. E aí eu comecei cantando uma música, uma oração para Deus. E comecei falando bem fraquinho. Queria ter asas para voar bem alto sem parar. Talvez passaria a minha dor. Eu cantava bem fraco. Queria ter asas para voar bem distante, para não mais lembrar tudo que em minha vida passou, um novo começo. Mas estou ferido nessa guerra. Me disseram que eu não vou chegar, que a minha alma não irá ao céu chegar. É grande o vazio em que eu estou, a todo momento a minha dor me faz imaginar que essa é a última canção que eu vou cantar. Mas hoje eu imploro, meu Senhor, atende agora o meu clamor. Eu quero voar mesmo ferido, eu sei que posso chegar. A minha condição não pode me deter, a minha dor não pode me parar. Tu arrancou Lázaro da sepultura, quem é essa dor pra me matar? Eu quero confiar que eu vou chegar, preciso de um sinal, vem me abraçar, Senhor. Quando
porque eu estou aqui. Nós não vamos deixar que nada aconteça contigo. Nós estamos te guardando, nós estamos aqui, te protegendo. E o médico no meio, ele se levantou e olhou para Paulo e apontou para ela e disse: afaste-se dele, senão eu vou te matar. E no mesmo momento, aquela cobra, como se fosse um rugido de leão, ela deu um grito bem alto e afundou no fundo da água e desapareceu. E ele virou para o outro lado, estendeu a mão e disse: tempestade, acalma-se. E a tempestade se acalmou naquele momento. E quando eu olhei para ele, eu disse a ele, eu me senti seguro naquele momento. Meu filho, eu te ouvi e vou te responder. Eu te criei, fui para vencer. Das asas feridas eu vou curar. Até sobre o oceano você pode voar. A sua dor foi eu quem coloquei, somente para te estruturar e socorrer. Chegou o tempo de você sorrir e cantar. Então se alegrar, a tua alma vai chegar, vai viver comigo aqui. Tudo é de ouro, Gabriel e os querubins estão aqui, os anjos e o arcanjo Miguel te esperam para cantar no céu, mas acreditar no tempo de cantar Espírito Santo está aqui nessa noite. Espírito Santo, o mesmo Deus que cuidou de mim, Ele cuida de você. Sim, cuida aqui nessa noite. Eu cheguei do outro lado. E quando eu cheguei do outro lado, tinha alguns seres me esperando, todos de branco. Eles me receberam e com alegria, com felicidade. Eles eram todos de branco e tinham um ser que perto de mim, ele era nessa altura aqui assim, bem alto. E ele falou para mim: seja bem-vindo, meu irmão. Estávamos te esperando. Você deve estar com muitas dúvidas de tudo que você passou ali. E eu tirarei todas as suas dúvidas. E eu comecei a fazer perguntas para ele. Onde é que eu estou? Que lugar é esse? E quem são aquelas pessoas que eu vi lá na guerra? Estava sofrendo. E parecia que Deus não ouvia essas pessoas. Eu pulei um pouquinho porque esqueci de falar que ao decorrer dessa Segunda Guerra eu vi algumas pessoas em um local e via uma pessoa que estava pregando para elas nesse local, no meio dessa tempestade. E nesse momento elas ficavam girando e falando em línguas estranhas e um monte de outras coisas, de um meio pentecostal. E eu falei para ele assim, com o anjo, que são aquelas pessoas que estavam lá orando, o outro estava pregando, e parecia que Deus não estava ouvindo elas. E ele falou para mim assim: nem todo aquele que diz Senhor estarão com o Criador. Nem todas essas pessoas que falam que buscam o Senhor os conhece. E eu entendi aquilo que ele quis falar para mim. E ele falou: essas pessoas buscam a Deus quando
só quando querem, quando realmente necessitam. Mas o coração delas está longe de Deus. Elas pensam que estão enganando o Criador, mas não estão. Ele conhece tudo e conhece a vida de todos. Então ele continuou falando para mim. E nós não nos comunicamos dessa forma. Aqui você vai aprender outras maneiras de falar com o Criador. O que é da terra, é da terra. O que é celeste, é celeste. O jeito que eles fazem, não fazemos aqui. Mas não é chegada a hora de você aprender, mas vai chegar um momento. Existe maneira de chamar a atenção do Eterno. Mas vamos entrando, porque nós preparamos um banquete para você. E quando eu entrei, algumas pessoas, irmãos, não eram como a gente. Eles eram um corpo transformado. Não tinha tristeza. Eles se vestiam todos de branco, eles brilhavam, todos eles brilhavam. A imagem deles era perfeita. Não tinha doença, não tinha nada. Eram perfeitos. E eles me receberam com muito amor lá, com muita alegria. Eles dançavam e pulavam de alegria. E eles prepararam muitas coisas para mim. Ali eu fiquei por uns instantes. Vou pular só um pouquinho. Eu não corro muito tempo, porque é muito grande isso. E quando chegou a noite, eles me levaram para um passeio, né? De barco. Um barco grande me esperava na beira de um rio. E o médico do meio falou assim: vamos dar uma volta. Era noite, céu estrelado. Fomos para cima do barco, no último andar. E ele falou, ele sentou para mim e eu observava ele. Ele comia, ele bebia, né? E ao decorrer desse processo todo com eles, eu fui observando e percebendo algumas coisas. E quando chegava no final, eu até cheguei a falar para eles: vocês não são aquilo que as pessoas pregam. O jeito de vocês, né? Vocês parecem muito com um amigo para mim. Vocês comem, vocês riem, eles davam risada junto comigo. Eles brincavam comigo, eles estavam ali conversando comigo. E o médico também falou: olha para o céu. O Pai cuida de todas elas, as estrelas. Nesse momento ele está trabalhando. E aí fomos aquela noite, ele me ofereceu um suco, essas coisas assim. E aí eu me alegrei com eles ali. E eles me levaram para uma cabana na frente de uma praia. A areia dessa praia não tinha mancha nenhuma, era branquinha. E eu numa casa muito bonitinha que ficava na frente da praia, bem aconchegante. E ali eu fiquei por um tempo, e ali ele falou para mim: você pode descansar. Se você quiser tomar banho na praia, você pode tomar. Se você quiser andar pela essa praia, você pode andar. Se você quiser conversar, nós estamos aqui. Então eles sentaram numa mesinha e ficaram conversando ali, e eu fiquei observando eles. Teve um momento que eu queria fugir deles. Eu falei: eu preciso ir para o hospital. Eu olhei de longe, vi um hospital, eu fugi deles. Corri para longe, eu falei: eu preciso voltar para o hospital. Eles correram atrás de mim, né? E aí eu entrei nesse hospital e já me entregaram para ele de novo, e eles falaram: não, chegou a hora de tu voltar. Ainda não foi curado. E aí eu voltei para aquela cabana na praia e fiquei ali por mais um tempo, alguns dias, semanas talvez. E chegou um momento ali que eu caí no chão, a asfixia voltou. E essa foi a última vez lá.
Então, eu caí e a mulher que estava lá na cozinha, ela olhou e saiu correndo para me pegar nos braços dela. E aí ela me pegou nos braços, eu caí no chão dela, e eles olharam um para o outro e falaram: tem que ser agora. E eles me levaram para dentro da água da praia, assim, me deitaram sobre a água. E aí eu falei: o que vocês estão fazendo? Vocês vão me afogar, eu não consigo mais nem respirar, falava fraco. E aí ele falou: chegou o momento que nós curamos você. Então eles me deitaram sobre a água, me deixaram a cabeça para fora. E o médico do meio, ele tocou no meu peito. E eu vi ele tirando uma mancha preta. Ele puxava e tirava uma mancha preta, uma fumaça preta. Pegava assim na mão e via. E tirava. Quando ele tirava de mim, eu fazia isso. No mesmo momento que ele tirou, eu comecei a respirar melhor. Eu já não sentia mais a dor da asma, da asfixia. O meu peito ele não doía mais. A minha respiração voltou ao normal no mesmo instante. E ele falou para mim assim: você está curado. E aí eu me levantei rápido, as forças do corpo voltou imediatamente. E aí ele olhou para mim, sorriu e falou assim: se você quiser correr, fique à vontade pela praia. Se você quiser correr, você pode ir. E naquele momento eu olhei assim para eles, eu virei as costas para eles e saí correndo pela praia. Feliz, muito feliz, porque fazia tempo que eu não me sentia bem. E quando eu olhei correndo para o outro lado, eu vi eles e ele estava correndo junto comigo do meu lado. E ele olhava e ria para mim, e sorria para mim, e corria junto comigo. E foi um momento de muita felicidade. Depois que nós voltamos, passou um dia, no segundo dia ele falou: está vendo aquela montanha? Você precisa ir até ela, mas dessa vez você vai sozinho. Mas não se preocupe, a gente vai estar te esperando lá do outro lado, quando você chegar lá. E eu fui naquela montanha, seguindo a viagem, subi lá. E aí foi 2 dias de caminhada, uma montanha bem íngreme, vários obstáculos. Não foi fácil subir aquele caminho, era muito estreito, era cheio de subidas, pedras, a gente escavava umas partes. Foi difícil, mas eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, era como se fosse uma caverna, pequeno, como se fosse mais ou menos um templo assim. E tinha 3 cadeiras de pedra. Onde, quando eu cheguei lá, eu vi os 3 sentados naquela cadeira. E foi ali que eles se revelaram quem eles eram: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os mesmos médicos que cuidaram de mim desde o início. E ele falou: você chegou até aqui. São poucos os que chegam aqui, mas você conseguiu. Ali ele me falou algumas coisas. Falou várias coisas. E ele mandou até lembrança para a igreja. Glória a Deus. E falou que ele não demoraria para voltar para buscar a igreja. Glória a Deus. Nesse momento que ele falou isso, ele falou para mim: chegou a hora de você voltar. Então eles me colocaram numa sala mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui, só que na sala era toda branca, toda fechada, não tinha porta, não tinha janela. Ele falou: se você conseguir achar a porta, você consegue voltar. Então eu fiquei naquela sala ali, pensava, tocava nas paredes, onde é que está a saída, não encontrava nada. E ali eu sentei, apareceu uma cadeira para mim de madeira, e eu sentei lá e fiquei pensando por um tempo: e como é que eu vou sair daqui? Todo branco, chega a doer os olhos, era branco. Não tem porta, não tem janela, como é que eu vou sair daqui? E aí chegou um momento que eu
descobri a resposta, que a porta ela estava aqui, não estava nas paredes. Então eu fechei meus olhos e fiz a porta na minha mente. E quando eu abri meus olhos, a porta na parede apareceu. Eu saí por essa porta e tinha um corredor e tinha outra porta escrito saída. E quando eu ia abrir essa porta, eu olhei para trás e disse para mim mesmo, chegou a hora. Eu não sei, para onde essa porta vai dar, eu só preciso passar por ela. E quando eu abri a porta, veio uma luz mais forte e eu entrei por ela. E foi nesse momento que eu acordei aqui. Glória a Deus. Então, quando eu acordei no hospital, eu já estava na UTI, já estava entubado ainda, né? Foi bem no último dia em que o médico estava decidindo que eles iam fazer aquela cirurgia na garganta para ter que furar aqui, para me respirar para que eu sumia, fazendo assim com que eu perdesse a minha voz. E no último dia em que o médico decidiu e estava esperando o documento para a família, para minha mãe assinar, eles não quiseram assinar. A minha tia falou, não assina porque não vai ser necessário, porque Deus ele vai fazer um milagre. E bem no último dia eu acordei. E quando eu acordei, eu sem entender nada, fiquei meio confuso. Para mim eu ainda estava vivendo aquelas coisas, porque a parte da enfermaria, medicina, médicos constantes comigo era recente, era bem constante. Então, para mim eu ainda estava vivendo aquelas coisas. E quando tiraram o tubo de meu pé, até perguntei para minha tia onde é que eu estou, se está tudo bem lá fora, como é que está tendo guerra. Ela disse, não, se acalma, está tudo tranquilo. Não, porque eu vi muita coisa acontecendo ali fora, eu passei por muitos lugares, eu passei por várias terras, e foi aquela coisa toda aí. Aí eu fui melhorando e logo no primeiro dia o médico entrou na sala e falou, filho, você estava com 80% de chance de morrer. Para quem é entubado na medicina, isso é morte. Isso é morte. A tua família é toda evangélica, né? Teu irmão é pastor, eles vieram aqui, eles oraram muito por ti, e eu vou te contar uma coisa. Eu já tinha até falado para eles se prepararem para cá, para o caso ruim, para o caso morte. Falei para eles se prepararem, mas que não foi necessário. E tu estás aqui. E me falaram que tu é crente, que tu é evangélico, cristão. Eu disse sim. Ele falou, então, agradeça a esse Deus que tu serve. Porque o que aconteceu contigo aqui foi um milagre. Ele falou para mim, eu tenho uns 30, 40 anos de profissão. Aqui nesse hospital já trabalho há muito tempo. E é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Você sabe que para os médicos a medicina é o que vale, né? Mas eles não sabiam que eu estava sendo cuidado pelo médico dos médicos. E que eu estava em boas mãos naquele outro lado. E ele me falou que o meu coração estava comprometido, meu rim, meu pulmão. Lá na sala tinha um potezinho onde saía puxo preto daqui de dentro. Era preto mesmo. Não era aqueles catarro verde, era preto mesmo. Talvez fosse esse mesmo preto em que eles lá na praia puxaram de dentro de mim. E ele falou assim para mim, vamos fazer um exame e ver se está tudo bem contigo. E amanhã nós vamos refazer o exame.
todos os dias fazer um exame. Quando chegou no segundo dia de exame, ele chegou na sala para mim e falou: eu tenho uma notícia para te dar. Até ontem, o teu coração, o teu pulmão e o teu rim estavam manchados com essas manchas pretas que estavam saindo desse pote aí. Ainda estavam com essas manchas. Mas hoje, quando nós fizemos o exame, as manchas sumiram. Não tem mais manchas. Eu vou te contar uma coisa. Agradeça a teu Deus, porque tu recebeu um coração, pulmão e um rim novo. Porque não tem mais manchas. E a minha melhora na UTI foi muito rápida, foi decorrer de dias. Daqui a 3 dias eu já estava bem melhor, já não sentia mais nada. E no quarto dia ele falou: vou te tirar da UTI porque tu está tendo uma melhora muito rápida. Você está na hora de tu sair daqui. E fui reencontrando minha família, fui vendo tudo que estava acontecendo por aqui. E todo esse processo que eu passei, que Deus cuidou de mim, tanto aqui nessa terra e lá do outro lado. E eu ainda recebi um último presente da parte de Deus. Quando eu estava na enfermaria, minha mãe já estava lá. Quando foi umas 2 horas da madrugada, eu vi sonolento, eu vi uma médica entrando, semelhante àquela que eu vi lá no bar, né? Eu vi uma médica semelhante. Ela é uma enfermeira lá semelhante lá, é essa mulher que eu vi lá no barco do outro lado. E aí ela foi por trás de mim e tocou na minha cabeça fazendo um carinho. Já acordado aqui, já na enfermaria. E ela falou bem no meu ouvido: ainda estamos cuidando de ti aqui. E quando eu olhei para trás, ela tinha sumido. Eu acordei, mãe, entrou a enfermeira, que entrou a médica, ela estava aqui, ela estava aqui. Eu acordei minha mãe, não tinha ninguém, não vi ninguém entrando aqui. Tu pode ter visto alguma coisa, mas não tinha ninguém aqui. Aí eu olhei assim, pensei, ela que estava aqui. A médica, irmãos, lá do outro lado representava o Espírito Santo, que cuidava de mim e que ficava mais próximo de mim o tempo todo. O médico do meio era Jesus. Ele ficava tanto lá com Deus, tanto com o Espírito Santo, cuidando daqui e cuidando de lá. Deus, eu chamava de piloto, porque ele sempre estava pilotando alguma coisa, ou era a ambulância, ou era o barco, ou era alguma coisa que estava no comando. Então ele ficava mais do lado de lá. E ela, com o Espírito Santo, ela estava mais aqui, me abraçando, cuidando de mim, fazendo umas comidas para mim, cuidando do meu experimento. E eu perguntei para Deus: Senhor, por que uma mulher? Por que o Espírito Santo é uma mulher? Você já parou para pensar? Por que o Espírito Santo? Por que uma mulher? Né? E eu pensei e falei: a Bíblia fala que o Espírito Santo tem algum sentimento, fica feliz, fica triste, aqui a gente sabe que a mulher lá sentimentalmente é mais sensível do que o homem, né? Que esse sentimento se assemelha muito com o Espírito Santo de Deus. Acho que foi por isso que ele se representou lá como uma mulher, como uma cuidadora, como uma mãe que cuida de mim. Então eu entendi isso. O Espírito Santo de Deus, ele cuida de mim, cuida de ti, como se fosse a tua mãe cuidando de ti. Sabe quando você tem a criança de colo? Vocês que a mãe sabe como uma criança de colo, você dedica a sua vida para esse filho. E assim o Espírito Santo dedica nas nossas vidas, a poder estar perto dele. E não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Já vou finalizar aqui. Não tem nada melhor do que o Espírito Santo de Deus se aproximando da gente para cuidar de nós, tanto da nossa, quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, quanto na nossa velhice. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua vida, até um dia você se encontrar com Ele. E deixo aqui uma esperança para vocês, da parte de Deus.
a qual Ele deixou para mim lá do outro lado. Ele lembrou de você. Ele lembrou de cada um aqui como igreja. Ele não esqueceu de você. Ele cuida da gente. E Ele vai voltar para nos levar. E aqui eu quero finalizar essa mensagem, esse testemunho, ao qual eu fui um testemunho vivo, em que eu voltei para contar isso. E glorifico a cada dia ao Senhor por ter me dado esse fôlego de vida. E glorificarei Ele ainda mais quando me encontrar com Ele, para viver com Ele, porque a eternidade é real. Ele é real. Eles três são real. Então busque a Ele aqui nessa terra, porque você vai encontrar a eternidade lá. Busca Ele enquanto é tempo, enquanto Ele ainda não voltou. Busca Ele enquanto a porta ainda está aberta. Busca Ele enquanto ainda você tem a oportunidade, porque não sabemos o dia de amanhã. Pode acontecer alguma coisa com a gente. Nós estamos sujeitos à doença. Deus me curou, mas eu ainda estou sujeito a ficar doente. Nesse mundo ainda teremos aflições, mas nele nós temos uma esperança eterna, a nossa salvação. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.